O vigia do cemitério sempre dizia que não acreditava em nada além do que podia tocar. Terra, concreto, ferro. Era isso que mantinha a cabeça no lugar durante as madrugadas frias, quando o vento passava entre as lápides e fazia o mato se raspar nas pedras como se algo estivesse se arrastando. O cemitério ficava longe da cidade, isolado por uma estrada de terra quase apagada pelo tempo. Oficialmente, o local estava desativado. Não recebia mais enterros públicos. Mesmo assim, nunca ficou completamente abandonado. Alguém precisava vigiar, não para impedir roubos ou vandalismo. Isso quase não acontecia ali. A função era descrita apenas como controle do terreno. Ninguém explicava exatamente o que isso significava. O pagamento era alto demais para um trabalho tão simples, e isso já deveria ter sido um aviso. O vigia anterior tinha saído após 20 dias. Disse apenas que o lugar não ficava igual de um dia para o outro. Antes dele, outros tinham passado pelo mesmo cargo. Nenhum durava mais de um mês. Alguns pediam demissão alegando cansaço extremo. Outros apresentavam confusão mental, lapso de memória, dificuldades para dormir. 2 simplesmente desapareceram dos registros internos, como se nunca tivessem existido. Na primeira semana, tudo pareceu normal. Silêncio, túmulos antigos, árvores retorcidas. Mas, aos poucos, pequenas incoerências começaram a surgir. Lápides que ele lembrava perfeitamente alinhadas apareciam levemente fora de posição na noite seguinte. Não tombadas, apenas deslocadas alguns centímetros, o suficiente para causar estranhamento. Ele chegou a marcar o chão com pequenas pedras, apenas para confirmar que não era impressão. Não era. Alguns nomes também chamaram sua atenção. Lápides antigas, desgastadas pelo tempo, começaram a exibir inscrições novas, mal acabadas, como se alguém tivesse gravado às pressas. Datas de nascimento conhecidas, datas de morte futuras. Pessoas que ainda estavam vivas na cidade próxima. A inquietação virou preocupação quando ele decidiu verificar algumas sepulturas mais recentes. Cavou apenas o suficiente para abrir um dos caixões, esperando encontrar sinais de vandalismo. O que encontrou fez recuar imediatamente. O interior do caixão estava completamente arranhado, mas não eram marcas de alguém tentando sair. As marcas estavam voltadas para dentro, como se algo tivesse sido empurrado com força para aquele espaço apertado. Não havia ossos quebrados. Não havia sinais de luta. Apenas aquelas marcas profundas, irregulares, incompatíveis com mãos humanas. Nos dias seguintes, ele passou a comparar registros. Descobriu que algumas covas eram profundas demais para o padrão comum. Outras, estranhamente rasas, como se o objetivo não fosse enterrar corpos, mas apenas cobri-los o suficiente. Em uma noite chuvosa, o solo cedeu em um ponto específico do terreno, revelando algo ainda mais perturbador. Não havia caixão algum, apenas terra compactada e algo sólido logo abaixo. Foi então que ele decidiu procurar respostas nos arquivos esquecidos do cemitério. Em uma sala trancada, com armários enferrujados e papéis amarelados, encontrou mapas antigos do terreno. O cemitério não havia sido construído ali originalmente. Ele havia sido transferido para aquele local décadas atrás, cobrindo uma área previamente interditada pelo governo. Um relatório técnico, quase legível, mencionava contenção biológica não especificada. Nenhum detalhe adicional. Nenhuma assinatura clara, apenas selos oficiais antigos. A compreensão veio lentamente, acompanhada de um medo silencioso. O cemitério não era o motivo do lugar existir. Ele era a solução encontrada para algo que já estava ali. Certa madrugada, enquanto fazia a ronda, o vigia viu luzes fracas ao longe. Aproximou-se em silêncio e testemunhou um enterro. Não havia carro funerário. Não havia familiares. Não havia cerimônia.
Apenas 3 homens vestindo roupas escuras, enterrando algo pesado demais para ser um corpo humano comum. Eles não falaram com ele. Não pareceram surpresos com sua presença. Apenas terminaram o trabalho e foram embora. No dia seguinte, ele conferiu os registros. Nenhum enterro estava programado naquela noite. Mesmo assim, uma nova lápide havia surgido. Sem nome, sem data, apenas uma frase gravada fundo na pedra: não remova. Depois disso, os sons começaram. Não eram gritos, não eram batidas. Era um movimento contínuo, abafado, vindo de baixo da terra. Como algo se reorganizando lentamente. Como raízes gigantes se deslocando sob o solo. O vigia percebeu que as sepulturas mudavam de lugar porque o que estava embaixo se movia. Os corpos enterrados não eram ocupantes. Eram peso, camadas, uma forma de manter algo pressionado. Dominado pelo medo e pela necessidade de entender, ele cavou uma das sepulturas mais antigas, afastada das trilhas principais. Não encontrou ossos. Encontrou algo vivo, um tecido orgânico, quente, fundido à terra, pulsando lentamente. Não tinha forma definida, não tinha olhos, nem boca, mas reagia à presença humana, contraindo-se suavemente, como se percebesse que estava sendo observado. Naquele momento, tudo fez sentido. O cemitério não guardava mortos. Ele alimentava algo antigo, enterrando corpos humanos para mantê-lo contido, saciado, imóvel. Os enterros não eram rituais de despedida, eram manutenção. O último registro do vigia foi encontrado semanas depois, rabiscado em um caderno coberto de terra. A frase dizia: agora eu entendo porque ninguém sai daqui. O cemitério não prende pessoas. Ele espera. E, quando você entende demais, ele faz questão de te manter. Pouco tempo depois, uma nova lápide surgiu no terreno. Sem nome, sem data, apenas mais uma camada sobre algo que nunca morreu. Se essa história te deixou desconfortável, é porque ela cumpriu seu papel. Inscreva-se no canal e continue ouvindo relatos que não foram feitos para tranquilizar. Algumas verdades não querem ser ignoradas.